Você já teve a sensação de faturar muito e você não vê o lucro no seu bolso? Então, é sobre esse tema que nós vamos trazer aqui por meio de uma série. Eu trouxe um convidado especial, meu sócio, o Melo, para que possamos aqui discutir algo que acontece dentro dos nossos clientes e ali a gente acaba abordando muitas situações como essa sensação. E aí, no final de tudo, não é sobre só o faturamento, é sobre a sua precificação. Então, quero que você compartilhe esse vídeo, que você ponha aqui o seu like, para que você possa aprender e muitos também que têm essa dúvida possa compreender qual a melhor forma de precificar. Geralmente, quando nós estamos entrando no cliente para um trabalho de consultoria, um dos primeiros pontos que a gente analisa é a precificação. Por quê? Ali naquele momento é quando a gente analisa que se realmente tudo aquilo que está sendo vendido vai trazer a margem necessária. E aqui eu quero trazer um exemplo, por exemplo, de uma empresa de uma madeireira, né? Que nós tivemos a oportunidade ali de trabalhar e fazer uma precificação. E teve um exemplo muito legal que a gente pegou ali, que é a memória de cálculo que ela fazia do markup. Qual foi o grande problema que a gente encontrou ali mesmo, Melo? Na verdade, assim, o tema foi que ela tinha um valor de custo do produto que ela comprava do fornecedor e aplicava um markup de 2,5 porque o mercado aplicava um markup de 2,5. Só que o markup de 2,5 ele não refletia exatamente suas despesas administrativas, não refletia as despesas fixas, não as despesas operacionais. Então, o custo dela, na verdade, para vocês terem uma ideia, nessa época era 3,2 seria o fator correto para ela aplicar no markup. E ela aplicava o de 2,5, né? Então isso já gerava aí um problema para ela, que ela vendia muito, ela tinha uma venda recorrente muito grande e no final ficava sem lucro. Por quê? Porque todas as despesas elas consumiam o lucro dela. Olha como é importante você ter claro a gestão financeira da tua empresa. Porque uma vez que você não reconhece claramente o que é gasto variável, o que é gasto fixo, para qualquer memória de cálculo que você utilize para fazer a sua precificação utilizando o fator que é o markup, isso pode prejudicar e você ter a sensação de que você está cobrando certo, simplesmente por achar que o seu concorrente tem esse mesmo fator e que você deveria usar para não ficar fora, né, e você continuar tendo o mesmo volume de vendas, sendo que aumentar esse volume de vendas pode ser um grande problema. E aí, o que a gente acabou fazendo ali? Não, mas aí, só pegando um gancho do que você falou, aí ainda tem um outro agravante no problema, né? Que quando a gente falou para ela que o markup dela estava errado de 2,5 para 3,2, o que o cliente disse para a gente foi, mas o mercado vende a 2,5. Ou seja, ela estava se balizando ao mercado. E isso não quer dizer que reflita exatamente o custo fixo dela, nem os custos variáveis que ela tem, que são empresas totalmente diferentes. E aí, o outro problema que teve eu estou posicionado corretamente no meu cliente, por quê? Porque eu tenho clientes que vão pagar os 2,5 e aí eles estão concorrendo com um tipo de cliente, vamos falar C e D, e aí eu posso ter um preço mais elevado para o cliente B e A, né? Correto. Qualidades diferentes. Então, assim, eu Boa não posso observação. simplesmente igualar porque o mercado está fazendo assim, eu tenho que fazer o mercado. Exatamente, até porque a gente não conhece o custo do nosso concorrente. É O isso. fator dele ser menor do que o meu pode fazer com que a compra dele também pode ser melhor do que a minha, a estrutura organizacional dele também é mais enxuta, e isso não quer dizer que a minha estrutura é enxuta, ou seja, Com ele está certeza. ganhando dinheiro, eu estou usando ele como um concorrente de referência, e no final de tudo, quem está perdendo e tendo prejuízo é a própria empresa. Então, olha só, pontos importantes em que, num diagnóstico, numa análise financeira, em algo bem consultivo e bem assistido, quando você entende realmente o seu negócio, você pode e deve precificar de forma correta. Veja, a gente está falando aqui de um segmento de varejo.
Isso. né? Mas também a gente tem aqui exemplos de empresas de serviços, né, que também têm as suas particularidades, que também não muda o fato de você ver os seus gastos, né, o seu gasto fixo e variável. Mas também tem um ponto importante, Melo, que a gente poderia comentar aqui, que é sobre o imposto, né? Sim, sim. Inclusive tem as particularidades, né? Por exemplo, você pega uma empresa de telecom, ela tem alguns benefícios fiscais atualmente sendo trabalhados que uma empresa de varejo não tem. E Perfeito. aí a precificação ela é completamente diferente. Ela tem que considerar essa, é, Esse ponto, esse né? ponto, isso. Essa análise fiscal. Olha como é importante quando a gente traz dentro de uma precificação não só a visão da sua organização financeira, o quanto isso contribui para que você possa ter o fator correto, mas você também saber, dentro do teu regime tributário, quais são as possíveis isenções, né? Quais são as possíveis reduções tributárias que você pode ter ali para poder melhorar e tornar você uma venda, tornar a sua venda mais competitiva. Então, existem outros fatores que não só remetem ao financeiro, né, que você entender, mas também a questão fiscal. Então, esses são pontos importantes que uma consultoria pode te ajudar, que você ter uma gestão financeira eficaz na tua empresa pode colaborar muito. Então, e aí? Como é que está a sua precificação? Como é que você vai começar a enxergar agora a tua precificação? Será que o teu fator está correto? Será que todos os custos estão ali adequados de forma correta? O importante é entender a estrutura da sua empresa, né? Porque, por exemplo, se você tem funcionários muito antigos dentro da empresa, o seu custo é muito mais elevado do que uma empresa que começou agora e que tem funcionários que não. Isso também influencia, né? Então, Sim. assim, são vários fatores que a gente precisa analisar para poder chegar na precificação correta. E aí, olha só, né? Você melhorar os seus processos trazendo tecnologia, você olhar para dentro da tua empresa e encontrar gaps em que estão gerando muito recursos que estão criando, fazendo a tua operação ficar muito onerosa, e isso pode mudar tudo, tudo. Então, ter uma gestão estratégica, uma controladoria eficiente faz toda a diferença. É isso aí. Então, nós estamos aqui para poder te ajudar. E esse vídeo vem aqui para orientar você a dar alguns insights. Agora é o momento de você fazer a sua lição de casa. Siga nosso canal, se inscreva, faça parte e nós vamos continuar com essa série para poder colaborar cada vez mais com a sua empresa.